Então, vamos para a aula 23, a segunda parte, voz verbal, ok? Então, gente, é assim a questão. Deixa eu ver aqui que alguém mandou mensagem no chat. O chat não abre. Mudei um negócio aqui no Word sem querer. Aguardando a hora do chat abrir, tá? Porque não sei, magicamente ele não abre. Eu vou parar de compartilhar de novo e compartilhar para abrir o chat. Olá, Luca. Eu vi que estava conectando o seu áudio ainda. Deixa eu já aceitar a Nath aqui. Vamos ver agora se o chat abre, se ele não abre, que é sempre um mistério. Abriu, veja bem. Então, gente, vamos então para a segunda parte. E assim, o que vocês têm que lembrar? Isso aqui tem muito a ver com o verbo, óbvio, né? A gente está falando de voz verbal. Então, tem a ver com verbo. Então, o verbo, ele pode estar em alguma dessas vozes. E o que quer dizer a voz verbal? Quer dizer se o verbo está fazendo aquela ação ou se ele está sofrendo aquela ação. Então, por isso que a gente vai ter várias vozes verbais, porque ele vai estar relacionado com essa questão de estar fazendo ou sofrendo ação, tá? E aí a gente vai ter ativa, passiva, dois tipos de passiva, a reflexiva e a recíproca. Então, a gente vai ter todos esses tipos de voz. Gente, adorei a camiseta da Melissa. É uma camiseta, não sei. Ah, um sucesso, gente. Super colorida. Arrasou. Arrasou demais. Eu tô muito basiquinha nas minhas roupas. Melissa não, Melissa já é ousada demais. Arrasou. Então, vamos para essa questão deixa eu ver, minha mãe não queria comprar, eu insisti. Ah, tem que insistir mesmo, ainda bem que você insistiu, encheu o saco dela, tá certíssima. Adorei, adoro assim, umas roupas chamativas desse jeito, arrasou. Então, e ainda vestiu sexta-feira para aula, só isso, que é ânimo, sabe? O que eu não tô com ânimo, Melissa está. Melissa, hoje, eu acho que o ânimo da Melissa hoje é ela que vai dar aula para vocês, porque ela está parecendo muito animada. Bom, então vamos lá. As vozes verbais. Para lembrar, para entender voz verbal, você tem que lembrar de uma coisa básica que a gente viu esses dias, que é sujeito, que é o sujeito da frase, qual é o sujeito. Basicamente, qual é o sujeito? Não precisa lembrar das classificações do sujeito. Então, você precisa saber qual é o sujeito. Para saber, então, a questão da voz ativa ou passiva. Então, você vai pegar na frase e vai achar o verbo. Lembra que é assim que você acha sujeito, né? Então, o autor escreveu 30 livros. Então, aqui, o verbo é escreveu. Então, quem escreveu? O autor. Então, aqui a gente tem o sujeito, que é o autor. E aí, gente, guardem isso, porque a diferença entre voz ativa e voz passiva é que na voz ativa, o autor, ele é o sujeito. Ele é o sujeito e ele é o agente da ação. Então, o autor escreveu 30 livros. Então, quando aqui a gente tem uma voz ativa, a gente achou o sujeito. Então, quem escreveu? O autor. E ele que está fazendo a ação. Então, a gente chama ele de sujeito agente. E essa voz, de voz ativa, tá? Então, a gente vai ter esse tipo de relação aqui, tá? Já na voz passiva, que é a próxima, deixa eu colocar isso aqui para baixo para ficar lá. Na voz, então assim, lembrando, só vou colocar aqui que aí vocês podem anotar. Na voz ativa, o sujeito faz a ação. Então você acha
o sujeito, e aí você pergunta para o sujeito se ele está fazendo ou não. Não você vai perguntar necessariamente, mas você vai ver se o sujeito está fazendo ou não essa ação, ok? Então, na ativa, você acha o sujeito e vê se ele está fazendo a ação. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação. Então, você também vai ter que encontrar sujeito. Então, o sujeito sofre a ação. O sujeito sofre qualquer ação aqui. Então, ele não faz a ação, ele sofre a ação, tá? Então, por exemplo, e aí a gente vai ter dois tipos de passiva. Vai ter a passiva analítica e a passiva sintética. A passiva analítica, ela vai analisar o sujeito, ele vai fazer a ação, ele vai fazer a ação, não, desculpa, ele vai sofrer a ação, e ele vai estar escrito dessa forma, na voz passiva analítica. 30 livros foram escritos pelo poeta. A gente acha, e geralmente não vai ser um verbo, vai ser uma locução verbal. Então, foram escritos, é uma locução verbal. Então, quem foram escritos? 30 livros. 30 livros é o sujeito. Só que esse sujeito não está fazendo a ação, ele está sofrendo a ação, tá? Então, aqui ele sofre a ação de ser escrito, esses 30 livros. Então, a gente tem um sujeito paciente. E a gente, nesse caso, e lembra, tá vendo que é a mesma frase da anterior, né? Aqui, a gente continua tendo quem faz a ação, só que ele não está como sujeito. Então, ele vai ser considerado aqui como sujeito, como agente da passiva. Então, nesse caso, ó, a gente tem o pelo, e agente da passiva sempre vai começar com pelo ou pela, ou por exemplo. Então, essa é a diferença. Na voz ativa, a gente tem um sujeito que faz a ação. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação. E nesse caso da voz passiva analítica, o sujeito ele sofre a ação e é mostrado aqui quem fez a ação. Quem fez a ação ainda continua aqui. E o verbo vira uma locução verbal. Lembra que locução verbal é mais de um verbo que faz, que tem uma ação única, mas é mais de um verbo que está fazendo isso, tá? Então, a gente tem aqui, nessa relação, a locução verbal, o agente da passiva, e a gente tem um sujeito paciente. Esse sujeito paciente aqui, lembra como você descobre? Acha o verbo, a locução verbal, pergunta quem? 30 livros. É ele que está sofrendo a ação. Ele não está fazendo a ação. 30 livros estão sendo escritos, ok? Então, o agente da passiva, ele aparece, mas às vezes ele pode ser omitido. Eu poderia simplesmente falar, 30 livros foram escritos, ponto. Mas, nesse caso, tem o agente da passiva, mas ele pode ser escondido também. Então, a passiva, lembrando que a passiva sofre ação. Na voz passiva sintética ou pronominal, porque a gente viu aqui em cima, essa que é mais completa, é a voz passiva analítica, que ela é mais completa, que ela vai ter sujeito, locução verbal e agente da passiva. Na voz passiva sintética ou pronominal, a gente tem aqui o pronome se. Então, o se vai aparecer e não vai aparecer quem fez a ação. A gente sempre vai ter escreveram-se 30 livros, fechou-se a porta da frente, tá? Então, a gente vai ter desse jeito. Como que a gente sabe? Porque as de baixo, a gente vai ter a reflexiva e a recíproca. Elas podem ter o se também. E como vocês sabem, depois, eu tô falando assim, mas depois eu vou fazer um resuminho, assim, só com frase, para ficar mais claro para vocês, porque às vezes confunde. Ele também vai ter o se, a voz reflexiva e a recíproca, que são as de baixo. Só que aqui a diferença é que na voz passiva sintética ou pronominal, por exemplo, eu posso transformar ela em analítica. Então, escreveram-se 30 livros. Eu posso falar, 30 livros foram escritos. Fechou-se a porta da frente foi fechada. Então, eu posso fazer isso. Então, é uma voz passiva sintética ou também a gente chama de pronominal, tá? E aí a gente vai ter a reflexiva e a recíproca. E depois eu vou voltar de novo nelas para fazer um resuminho. Essa daqui também tem o se, só que você troca o se por a si mesmo.
Se você consegue trocar o C por a si mesmo, ela é voz reflexiva. Porque no caso da voz reflexiva, o sujeito, ele não só faz a ação, o sujeito faz e sofre a ação. Então, por exemplo, a gente tem o menino cortou-se com a faca. Foi o menino que cortou e foi o menino que se cortou. Então, a gente tem aqui uma voz reflexiva, porque ele faz a ação e ele sofre a ação também, tá? Então, por isso que a gente tem uma voz reflexiva aqui. A gente tem a voz recíproca. Na voz recíproca, a gente vai trocar por um ao outro. Então, se tiver o C, lembra que aqui tem o C. Esses três têm a passiva sintética, a reflexiva e a recíproca. Os três aqui, você pode trocar por um ao outro. Então, os lutadores feriram-se um ao outro. Então, aqui, porque é recíproco porque eu faço para você, você faz para mim, tá? Então, como uma forma de resumir aqui, antes da gente passar para essa coisa de passar de uma para outra, de uma voz para outra, eu vou colocar um resuminho aqui. Então, ó, vou colocar aqui o resuminho aqui em cima. A gente tem as vozes verbais. Para saber se a voz é ativa, você pergunta para o sujeito, e aí o sujeito faz a ação. Então, você pergunta para o sujeito, você vai ter que perguntar, achar o sujeito e ver se ele faz ou não a ação. A voz passiva analítica, o sujeito sofre a ação quando você vai perguntar. Na voz passiva sintética, ele também sofre a ação, mas assim, como que você vai descobrir? Eu vou colocar também, sujeito sofre a ação, mas usa-se o... Aqui vai usar o C, a palavrinha C. Como que você sabe se ela é sintética e não outras? É assim, basicamente, você vai tentar testar as outras. A voz reflexiva. O que você vai fazer? Troca o C por a si mesmo. Se você consegue trocar o C por a si mesmo, é porque ela é voz reflexiva. Na voz recíproca, você vai trocar o C por um ao outro. Então, você faz isso, você troca o C por um ao outro. E aqui você troca o C por a si mesmo. Então, você pode fazer nessa ordem aqui, ó. Vou até trocar a ordem. Para descobrir. Primeira coisa, na verdade, o melhor jeito mesmo é você fazer assim, ó. É que eu vou passando na ordem que a gente ensina. É fazer desse jeito. Se tiver o C, primeiro dá uma olhada para ver se tem o C, porque se tiver o C, vai ser um desses três casos. Se tiver o C na palavra, tenta trocar por a si mesmo. Por exemplo, a menina olhou-se no espelho. A menina olhou a si mesma. Conseguiu trocar? Então é reflexiva. Se não conseguiu trocar, pode ser ainda uma dessas duas. Aí você pode tentar trocar por um ao outro. Então, trocou por um ao outro. Aí você vai ser recíproca. Por exemplo, as crianças abraçaram-se. As crianças abraçaram uma a outra. Então, aqui a gente pode ter essa questão recíproca, tá? Quando você fala você troca o C por um ao outro. Se você não conseguiu trocar o C por nada, é porque ela é voz passiva sintética. Agora, se não tiver o C, aí você vai fazer o quê? Achar o sujeito e primeiro ver se o sujeito está fazendo a ação. Se ele não estiver fazendo ação, se ele estiver fazendo ação, ele vai ser voz ativa. Se ele não estiver fazendo ação, ele vai ser voz passiva analítica. Esses aqui não tem o C, então você vai trocar por... Aqui você vai ver se tem o C. Então, aqui tem o C. Aqui não tem o C. Então, não tem o C nessa segunda. Então, ou tem o C ou não tem o C. Então, se tiver o C, você faz nessa ordem aqui.
Se não tem, você faz isso daqui, que é basicamente achar o sujeito. Então, você acha o sujeito primeiro, fazendo a perguntinha para o verbo, e depois você vê se o sujeito está fazendo a ação do verbo ou se ele está sofrendo a ação do verbo. Ok? Dúvidas até aqui ou tá tranquilo? Acho que está tranquilo, né? Qualquer dúvida vocês mandem aqui. Então, agora a gente vai para a conversão. Deixa eu só passar para lá. Porque assim, vocês viram que dá para fazer passar a voz passiva para ativa e ativa para passiva, certo? Ai, não foi tudo lá para baixo. O título. Então, dá para você passar a ativa para passiva e a passiva para ativa. Como que você faz, gente? Vocês fazem em movimento de cruz. Eu acho que seria importante... Deixa eu ver aqui. Vou parar de compartilhar e eu vou... aqui tem uma lousa. Eu vou fazer na lousa. Eu não uso geralmente isso daqui, mas vou fazer porque acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Então, como que vai ser a conversão de uma para outra? A gente tem, vamos pegar uma frase assim, a menina abraçou, eita, que eu tô péssima, gente, eu tô morrendo de sono, então assim, eu tô péssima para digitar. A menina abraçou a avó. Então, a gente tem essa frase aqui, a menina abraçou a avó. E aí, como que a gente faz para passar para a voz passiva? Porque essa aqui tá nativa, né? Porque, ó, se a gente pegar, a menina abraçou a avó. Quem abraçou? A menina. Então, a menina, aqui, a menina vai ser um sujeito, ela é o sujeito, a menina, e ela é um sujeito agente. Nesse caso, o a menina aqui é um sujeito agente. A menina. Então, aqui a gente tem uma voz ativa. Desculpa. A gente tem uma voz ativa, porque a menina tá fazendo a ação. Só que aí a gente pode passar isso daqui para voz passiva. Como que a gente faz? A gente faz um movimento de cruz. Você pega o a menina e você traz aqui como agente da passiva. E você pega o avó e você traz como sujeito. E aí o verbo você vai fazer uma locução verbal. Então, por exemplo, aqui. Como que fica? A gente vai falar. A gente traz a avó. Como a gente faz com o verbo? Tem que manter no mesmo tempo. Só que aí você faz a locução verbal. A avó foi abraçada, porque tem que ser no passado. E o que a gente faz agora com a menina? A gente transforma no agente da passiva. Pela menina. Então, tá vendo que aqui a gente tem um movimento de cruz. A gente pegou a avó e trouxe para cá, a gente pegou a menina e trouxe como agente da passiva. Então, nesse daqui, a avó virou sujeito paciente, porque ela tá sofrendo a ação, ela tá como sujeito, porque quem foi abraçada? A avó. Ela é o sujeito ainda, mas ela é um sujeito paciente. É um sujeito que está sofrendo a ação. E aí aqui a gente tem uma locução verbal e o sujeito aqui, na voz passiva, ele virou o agente da passiva. Guardem isso, tá? Porque essa daqui tá na voz passiva. Então, a gente tá na voz passiva, essa é a voz ativa, porque o sujeito faz a ação. Então, a menina abraçou a avó. Quem abraçou? A menina. A menina tá fazendo a ação de abraçar. E aqui, a avó foi abraçada pela menina. Então, quem foi abraçada? A avó. A avó ainda é o sujeito, só que ela é o sujeito paciente. E aqui vai ter o agente da passiva, tá? Ela vai virar agente da passiva, a menina, que era sujeito aqui no anterior. Às vezes, pode ser que o agente da passiva suma, assim, e aí ele vai desaparecer.
Aqui uma outra coisa, gente, só pode, lembrando de oração, orações, tal, que a gente viu. A gente só pode ter, só pode passar da voz ativa para a voz passiva aquelas orações que tenham objeto, porque isso daqui, ó, o a avó, quem abraçou? A menina abraçou quem? A avó. Então aqui, o a avó é um objeto direto. Então, você ter um objeto direto é essencial para você passar para a voz passiva. Então, só pode passar para a passiva se tiver objeto direto na ativa. Então, só pode passar se tiver objeto direto. Se não tiver objeto direto, você não vai conseguir passar para a voz ativa, para a voz passiva, tá? Então, você precisa ter um objeto aqui, nesse caso é a avó, porque é o objeto que vai virar sujeito. Ok até aqui? Tranquilo? Porque aí, ó, a gente tem também como passar, porque a voz reflexiva e a recíproca, ela não passa, ela não participa dessa brincadeira. A brincadeira aqui é só entre voz passiva ou voz ativa. Então, aqui, e lembrando, aqui a gente tem uma voz passiva analítica. Então, a gente tem aqui uma voz passiva analítica, porque tem a voz passiva sintética. Como que a gente faz para fazer a voz passiva sintética? A gente vai partir da voz ativa também. Como que a gente faz? A gente tira a gente tira a menina, a gente tira quem é o agente e a gente coloca assim, fica basicamente a mesma frase, só que a gente tira o sujeito e coloca o C. Abraçou-se a avó. Aí aqui a gente tem uma voz passiva sintética. E tá vendo que dá para saber até que uma voz passiva é passiva sintética, porque dá pra gente fazer. Abraçou-se a avó foi abraçada. Então dá para fazer a passiva analítica, então dá pra gente testar dessa forma também, tá? Então, isso daqui é o que vocês vão conseguir passar. E também dá para fazer o contrário, tá? Quando você faz, como é um movimento de cruz, dá para você passar da ativa para passiva e também dá para passar da passiva para ativa. Só que aí você faz o quê? O agente da passiva tira o pela, ele vira sujeito, aí fica o a, que a menina tira o pela, e o avó vem para cá como objeto, e o que era aqui uma locução tem que virar um verbo só. Então dá para você fazer tanto da ativa para passiva quanto da passiva para ativa. Ok? Tudo certo? E aí lembrando que a voz reflexiva e a recíproca, elas não entram aqui nessa passagem, mas elas existem, né? E aí a gente vai, isso aqui, a gente vai sempre trocar o outro C por a si mesmo, no caso da reflexiva, e um ao outro no caso da recíproca. Beleza? Então, gente, acho que vocês já copiaram, né? Aqui. Eu vou, então, parar de compartilhar a lousa. Nem sei onde que fica essa lousa depois, se ela fica em algum lugar. E eu vou deixar vocês fazerem os exercícios que estão na... E assim, prestem bastante atenção, tá? Porque eles são só 4 exercícios, mas vocês podem... É muito fácil vocês se confundirem nesses exercícios, porque eles são bem complexos, assim. Então, vão fazendo com calma. As frases, é bom vocês analisarem as frases uma por uma antes de ir para as alternativas, tá? Então, é isso, vou dar um tempo. E aí, vocês vão mandando aqui no chat quando vocês terminarem, tá? Quando vocês terminarem, vocês mandem no chat que vocês terminaram para a gente voltar para a correção, beleza? Qualquer dúvida também manda no chat aqui, tá? Até daqui a pouco. Tá, então aqui na 5 a gente tem assim. Puxa, você finalmente acordou. Você sabia que dormiu por 23 horas seguidas?
e eu não preciso de dancinhas comemorativas. Então, aí tem esse último que está grifado, porque pergunta, analisando as frases destacadas na tirinha, é correto afirmar que, na primeira tirinha, que é o texto 1 aqui, né, a frase está na voz ativa, portanto, sujeito à compra da casa própria é paciente. Aqui, ó, já nem sem nem olhar para a oração mesmo. A gente tem a diferença se a gente tem um sujeito, uma frase na voz ativa, e o sujeito vai estar na voz ele vai ser paciente, não bate, nem precisa olhar lá na frase, porque não bate, não pode ser. Aí na segunda tirinha, texto 1, a frase está na voz passiva, portanto, o sujeito eu sofre a ação expressa pelo verbo. Aqui o conceito está certo, se ele tivesse na voz passiva, o sujeito ia sofrer ação, mas vamos ver. Você sabia que dormiu por 23 horas? Quem sabia? Você é o sujeito. Então, você está fazendo a ação de saber. Agora tá mais claro. Nossa, estava escura a câmera aqui. Então, aqui era você que tinha. Então, tá na voz ativa, na verdade. Não tá na voz passiva. Aí, na primeira tirinha, texto 1, a frase está na voz ativa. Portanto, sujeito, esses novos financiamentos é a gente. Então, na segunda tirinha, você sabia... Peraí. Eu acho que eu tô... Ah, tem outra tirinha, porque eu não tinha visto a outra, a doida, né? Esses novos financiamentos estão facilitando bastante a compra da casa própria. Então, aqui a gente tem esses financiamentos, né? Vamos voltar. Na verdade, deixa eu abaixar essa tirinha aqui, porque senão ficar subindo toda hora não vai dar bom. Deixa eu abaixar a outra, na real. Então, a gente tem aqui essas duas tirinhas, né? A primeira aqui tem esses novos financiamentos. Quem estão? Esses novos financiamentos. Então, ele é sujeito. Então, tá falando, a frase está na voz ativa, portanto, sujeito, esses novos financiamentos é a gente. Sim, é essa que tá certa. É a C que tá certa. Porque, ó, esses novos financiamentos é sujeito e é ele que está fazendo a ação, tá? Então, no caso, vai ser a C. Então, a 5, desculpa, é a C. E a 6, o que vocês colocaram? Ah, Luca, tá caindo o Wi-Fi, não tem problema. Tudo bem. Tá tudo jóia. Então, aqui, a melhor coisa... Lembra que eu falei que a melhor coisa quando tem esse monte de frase é você ir analisando frase por frase? Então, você pega assim, esse político sempre foi criticado pelo povo. Ele foi criticado. Quem foi criticado? Esse político. Então, esse político aqui é o sujeito do foi criticado. Então, aqui a gente tem o sujeito, esse político, que ele está sofrendo ação ou tá fazendo ação? Ele está sofrendo ação. Então, o primeiro, A1, está na voz passiva, tá? Porque esse político sempre foi criticado, não é ele que está fazendo ação. E aí, na 2, acabou de receber uma proposta irrecusável. Quem acabou de receber? Alguém, né? Por exemplo, fulano. Mesmo que não esteja aqui escrito, ele que está fazendo a ação de receber. Então, está na voz ativa. Sempre me penteio com escova de cerdas. Então, deixa eu colocar aqui, né? Aqui a gente tem voz passiva, aqui a gente tem voz ativa. Sempre me penteio com escova de cerdas macias. Aqui tem uma outra coisa, porque eu falei que era mais o C. Só que pode ser o me também, a gente ter na voz reflexiva. Então, sempre me penteio, não é o C que tá aqui, mas ele também tá na voz reflexiva, porque eu penteio e eu me penteio. Então, nesse caso, aqui, a gente tem uma voz reflexiva. Então, por isso que não poderia ser a B. Então, só arrumem lá. No caso da voz reflexiva, outros pronomes que podem ser, não é só o C. Pode ser o me, o te, o se, o a, o lhe. E é isso. Podem ser esses, tá? Então,
o que a gente tem aqui a frase 2 da ênfase ao sujeito, está, portanto, na voz ativa. Já sabemos qual é, né? Essa daqui, porque acabou de... Por isso que eu falei, a melhor coisa é vocês primeiro classifiquem aqui as orações, depois vai para a alternativa, porque senão se você ficar classificando sem escrever e ficar indo e voltando, é muito capaz de você errar. Então, classifica primeiro e depois volta lá. Então, aqui, como classificou, a gente já sabe que a 2 está na voz ativa. E sim, dá ênfase ao sujeito, ela sempre vai dar ênfase ao sujeito, então ela está na voz ativa. Então, aqui é a A, tá, gente? Na 7, o que vocês colocaram? O mesmo esquema, era bom vocês irem classificando primeiro. Alguém? Ó, reserva indígena abriga 26 tribos. Quem abriga? Reserva indígena. Então, aqui, e a reserva indígena está fazendo ação, então está na voz ativa. Governos ocultam o valor da renúncia fiscal. Quem ocultam? Governos. Então, governos também está fazendo ação, então a gente tem a voz ativa. Jovens tumultuam salas da Biblioteca Britânica. Quem tumultuam? Jovens. Jovens também estão fazendo ação de tumultuar, então voz ativa. Indicadores apontam perda de dinamismo. Quem apontam? Indicadores. Então, todas aqui estão na voz ativa. Que dá qual alternativa aqui? A E, né? Em todas as manchetes, os verbos estão na voz ativa. A 6, Nath. A 6 é a A. A frase 2 da ênfase ao sujeito está, portanto, na voz ativa. Então, a 6 é a A e a 7 é a E, tá? E na 8, o que vocês colocaram para finalizar aqui? Ok, então, a D, a Melissa falou, porque aqui a sinal alternativa em que a frase admite voz passiva. Lembra do que eu falei? Que para ter voz passiva, tem que ter objeto? Então, tem que ter objeto. Se não tiver objeto, não pode ter voz passiva. Então, aqui, qual que tem? Então, a Melissa colocou a D. Este ano houve a melhor colheita de soja no Brasil. Deixa eu ver. Isso, essa é a única que vai poder ter, deixa eu ver, ou não. A D também não vai poder porque ela precisa ter um sujeito. Ela não tem sujeito também. Então tem que ter objeto e tem que ter sujeito. Aqui a única... Então, a primeira, eu gosto de frutas. Não tem objeto direto, tem objeto indireto. Então não pode. O verão chegou. Não tem nem objeto, então também não pode. O juiz condenou o réu a 10 anos. Aqui quem condenou? O juiz. Condenou quem? O réu. Então tem sujeito e tem objeto direto. Então é a C que pode. Porque a D não tem sujeito e a E, a família saiu de férias, não tem objeto. Então a única que pode ir para a voz passiva é a C, tá, pessoal? Então a 8 é a C. Então é isso. Deixa eu ver o que a Nath colocou aqui. O que você acha do que estão tentando introduzir no português? É pronome oculto, algo assim. Seria para não se referir ao gênero? Pronome oculto? Eu não sei se eu não sei essa terminologia, mas eu acho que você está querendo falar. Deixa eu parar vou pausar aqui para não ficar muito longa a aula para quem está assistindo no reprise aí.